Takuma é um tímido perdedor que está sempre sozinho no trabalho. No entanto, tudo muda quando ele secretamente desenvolve uma paixoneta pela sua chefe atraente e tenta conquistá-la e ficar com ela. Tudo começa numa manhã quando Takuma termina um projeto e Shiori, sua chefe charmosa, se aproxima sorrateiramente por trás, chamando-o de bom garoto por trabalhar tão duro. Ele imediatamente se levanta e diz que não é nada demais. Mas Shiori diz para ele aceitar o elogio enquanto ela ainda está dando-o gentilmente. Quando ele aceita em silêncio, ela sorri e afaga sua cabeça, fazendo o coração de Takuma explodir. Mais tarde, na sua mesa, Shiori reclama que seus ombros estão doendo, e Takuma supõe que é devido ao peso de seus grandes seios. Isso permite que ele se imagine fazendo uma massagem suspeita nos ombros dela até que suas comportas se abram. Mas quando Shiori pergunta por que ele está corando, Takuma se acovarda e mente dizendo que também precisa ir ao spa. Nesse momento, Shiori traz suas mãos pequenas para os ombros dele e diz que ela dará uma massagem nele. No entanto, assim que ela o toca, o terceiro membro de Takuma desperta. Então ele a afasta e agradece enquanto internamente fica sem ar. Algum tempo depois, enquanto Takuma ensaia seu discurso para uma apresentação da empresa, Shiori se aproxima dele sorrateiramente por trás novamente e pergunta o que ele está fazendo. Depois que ele compartilha que está ansioso com sua primeira vez, Shiori relembra sua primeira apresentação como novata e revela que, embora inicialmente tenha cometido erros também, no final tudo ficou bem. Takuma supõe que os seios dela tiveram alguma influência nisso, mas agradece de qualquer forma pelas palavras gentis. Ele então começa a falar sobre algum ritual japonês de boa sorte, que envolve escrever algo na palma da mão para acalmar a ansiedade, esperando que ela ouça e fique com ele por mais tempo. Shiori diz que também conhece isso, e desenha uma palavra na palma da mão antes de aproximá-la do rosto dele, pedindo-lhe que finja comê-la. Takuma fica vermelho ao pensar em comer a mão dela e diz que não poderia fazer isso, mas assim que percebe o olhar severo em seu rosto, ele silenciosamente obedece como um bom garoto. No entanto, quando sua respiração toca a palma dela, Shiori se afasta e faz um barulho suspeito, fazendo Takuma questionar o que está errado, mas ela o assegura que está bem e sai da sala enquanto cora. Mais tarde naquele dia, Takuma faz algumas perguntas a uma colega chamada Chinatsu sobre a festa de confraternização que está por vir, e Shiori vê isso. Quando ele retorna à sua mesa mais tarde, Shiori pergunta se ele e Chinatsu são próximos, ao que Takuma explica de forma constrangida que eles são apenas amigos de infância, enquanto secretamente fica feliz que ela os viu como ele esperava. Ao ouvir isso, Shiori diz que está com ciúmes, dando a Takuma um susto, pois suspeita que ela possa ter uma queda por ele também. No entanto, quando ela revela que quer se tornar amiga de Chinatsu também, o devaneio de Takuma se desfaz e ele se repreende mentalmente por ser iludido. Mais tarde naquela noite, ele leva as duas garotas para almoçar, esperando ser recompensado com outro carinho na cabeça de Shiori. Mas quando ela se agarra a Chinatsu e não lhe dá atenção, Takuma não pode deixar de amaldiçoar sua sorte. Na manhã seguinte, enquanto caminham pelo corredor, Shiori pergunta a Takuma por que ele não tem relatado seu dia para ela ultimamente e lembra que ele precisa contar tudo, incluindo suas falhas. Takuma cora de pensar que ela se importa e pede desculpas por ser descuidado, enquanto imagina felizmente as punições que receberá quando relatar seus fracassos. Então, Shiori sobe as escadas e dá um tapinha na cabeça dele, dizendo que como sua senpai, é seu trabalho cuidar dele, e Takuma percebe que seus esforços estão funcionando. Mais tarde naquele dia, enquanto Takuma fica acordado até tarde para terminar seu projeto, Shiori lhe traz uma bebida e se recusa a aceitar dinheiro por isso, pedindo-lhe que considere isso como seu abuso de autoridade sobre ele. Assim como o masoquista deseja que ela o abuse mais, Shiori se oferece para ajudá-lo a terminar seu trabalho e avisa que irá recompensá-lo com um jantar mais tarde, já que ela quer abusar ainda mais de sua autoridade. Depois do trabalho, enquanto os dois saem, Shiori espirra por causa do frio, mas continua a caminhar em direção ao restaurante. No entanto, Takuma percebe isso e coloca seu casaco em seus ombros. Ele espera conseguir um lugar na lista dela de potenciais namorados, mostrando seu lado cavalheiresco. Enquanto isso, mesmo que o rosto de Shiori fique 50 tons de vermelho, ela eventualmente aceita. Mas enquanto caminham, Shiori não consegue deixar de imaginar ele a abraçando por trás, então rapidamente tira o casaco e devolve para ele. Inicialmente ele não entende por que ela está de repente em pânico, até que ela menciona que podem ser vistos juntos. No entanto, uma vez que chegam ao restaurante e Takuma sente o cheiro de Shiori em seu casaco, ele fica tão feliz que decide construir um altar em torno dele quando chega em casa. Mais tarde, quando se sentam, Takuma agradece a Shiori por tudo que ela fez para ajudá-lo até agora, mas ela diz que é seu trabalho como sua senpai, e diz para ele não se sobrecarregar como fez hoje. Ele acena com a cabeça assim que o jantar é servido e os dois o desfrutam juntos. Na manhã seguinte, Takuma encontra Shiori miando para um gato inexistente à beira da estrada. Ele decide entrar na brincadeira e mia de volta, salvando-a com sucesso de uma internação em um hospital psiquiátrico. A garota inicialmente acredita que há um gato de verdade por perto, até que ele mia novamente e ela o pega. Quando ela diz a ele que será punido por pregar uma peça nela, seu gerente, Chihiro, os observa de longe com olhos apaixonados, junto com Chinatsu, que se pergunta se ele também é tão louco quanto eles.
Alguns dias depois, Shiori recebe uma caixa de biscoitos como presente e leva para Takuma, que está emburrado no refeitório, lamentando como arruinou sua vida por ter nascido. Ela o surpreende novamente e o encara até que ele começa a se preocupar se fez algo para irritá-la. Então, ela pergunta qual ele prefere, ursos ou coelhos. Quando ele diz que gosta de ursos, Shiori sorri e lhe entrega um biscoito em forma de urso, revelando que ele é o primeiro a quem ela está dando esse brinde. Antes de partir, ela pede que ele mantenha isso em segredo dos outros e seu coração virgem quase para de funcionar. Na manhã seguinte, Shiori chega ao trabalho um pouco mais cedo e descobre que todo o andar está vazio. Assim que ela coloca suas coisas sobre a mesa, uma caneta cai e rola para debaixo da mesa de Takuma, forçando-a a se ajoelhar e pegá-la. Nesse momento, Takuma entra no escritório e se acomoda, apenas para encontrar Shiori ajoelhada entre as pernas dele, o que o deixa atordoado. Ela explica que se abaixou para pegar uma caneta e tenta se levantar. Entretanto, ela bate a cabeça e seus grandes melões acabam na madeira de Takuma. Nesse momento, Chihiro chega e os pega no meio de seu ato suspeito, e mesmo que tentem provar sua inocência, ninguém acredita neles. Nem mesmo Chinatsu, que entra logo depois do gerente. Mais tarde naquele dia, depois que Takuma completa uma tarefa muito bem, Shiori o abençoa com outro de seus carinhosos tapinhas na cabeça, o que faz seu cérebro parar de funcionar. Chihiro os observa de perto e suspeita que eles devem estar apaixonados um pelo outro, porque colegas normais não agem de forma tão carinhosa. Para garantir que eles comecem a namorar, Chihiro pede a Takuma para visitar um restaurante para a próxima festa de bebidas e diz a Shiori para acompanhar como sua senpai. Enquanto se dirigem para o local, Chihiro veste suas calças estilo James Bond e espera que eles cheguem ao bar, fiquem bêbados e finalmente desenvolvam a trama entre si. No entanto, essas fantasias do Wattpad são interrompidas quando Chinatsu aparece de repente e pergunta se ele não tem nada melhor para fazer. Chihiro rapidamente sai dos arbustos e conta a ela sobre seu plano, apenas para perceber que ele pode ter criado sem querer um triângulo amoroso entre Shiori, Takuma e sua amiga de infância. Quando ele luta para escolher seu par, Chinatsu grita que ela e Takuma são apenas amigos, o que tranquiliza o coração de Chihiro, então ele a arrasta em sua missão de espionagem. Enquanto isso, Takuma e Shiori se acomodam em um assento de casal com vista para a cidade, escolhido por ninguém menos que Chihiro, que mal pode esperar para que eles fiquem à vontade e façam amor. No entanto, ao observá-los de longe, ele descobre que ambos são apenas perdedores desajeitados que estão mais interessados no cardápio do que no desenvolvimento de sua trama. Neste momento, Chinatsu pergunta a Chihiro por que ele está tão envolvido na situação, apenas para descobrir que ele é um otaku fã de ficção que adora interferir em romances e informação. Quando ela pensa nele como um esquisito, Takuma aponta para o prédio do escritório e Shiori tenta ver também, mas tem dificuldade por causa de seu tamanho pequeno. Quando Chihiro fica animada vendo que estão finalmente se aproximando, Shiori se coloca atrás de Takuma e finalmente consegue ver do nível dos olhos dele. No entanto, como suas tramas pressionam contra as costas dele nesta posição, o cérebro virgem de Takuma frita e Chihiro finalmente entende porque ele ainda não consegue transar. Mais tarde, depois de se empanturrarem com comida grátis, Takuma percebe que está tarde e se arrepende de não poder passar mais tempo com Shiori. Ouvindo isso, ela fica profundamente envergonhada e se pergunta se isso significa que ele tem uma queda por ela. Mas Takuma olha para ela sem entender e se oferece para acompanhá-la até a situação, piorando a situação. Enquanto Chihiro assiste a isso, ele percebe que até Takuma tem um jogo de sedução forte e se sente orgulhoso dele. Alguns dias depois, Chinatsu caminha para o escritório com Takuma e pergunta por que ele está carregando um guarda-chuva em um dia tão ensolarado. Ele responde que é porque ele é um geek supersticioso e só trouxe porque é seu item da sorte, fazendo-a se arrepender de falar com ele. Mais tarde naquele dia, de repente começa a chover muito forte, e Takuma percebe que Shiori não tem um guarda-chuva. Então ele reúne coragem para pedir que ela compartilhe o dele. Shiori sorri e concorda, mas enquanto eles voltam para casa juntos, ela percebe que seu ombro está ficando molhado. No entanto, quando ela menciona isso, Takuma fica constrangido e começa a falar sobre coisas aleatórias para manter a conversa, apenas para Shiori tranquilizá-lo que ela está apreciando a companhia dele, mesmo que eles não conversem. Ela então faz piada do hábito dele de preencher o silêncio até mesmo durante as reuniões, e Takuma murmura que gostaria de ser mais confiante. Para isso, Shiori o tranquiliza dizendo que sua voz ajuda os outros a se sentirem mais à vontade também, especialmente perto do chefe de seção assustador, e ele a agradece por dizer isso. Logo em seguida, eles chegam a uma livraria e Shiori diz que irá se despedir ali. No entanto, quando Takuma se oferece para emprestar-lhe seu guarda-chuva, ela puxa o seu próprio e sorri para ele antes de se despedir. No dia seguinte no trabalho, Shiori descobre que Takuma tirou licença por doença. Mas assim que ela se preocupa que ele possa ter pegado um resfriado, Chihiro se aproxima sorrateiramente e brinca que ela deveria visitar seu futuro namorado. Algum tempo depois, enquanto Takuma está com febre e se culpando por ter se molhado na chuva de ontem, a campainha toca e ele encontra Shiori em sua porta.
Ao vê-la, sua mente para de funcionar, mas Shiori mente dizendo que veio ver como ele está porque estava por perto e ouviu que ele mora sozinho. Assim que Takuma agradece, seu estômago ronca e ela se oferece para cozinhar algo para ele. Ela imediatamente prepara um mingau para ele e o cuida com compressas frias. Tudo isso faz Takuma desejar ficar doente para sempre. Shiori também diz a ele para não se preocupar com ela fazendo suas tarefas, já que ela é o tipo de irmã mais velha. No entanto, mesmo sendo tratado como irmão, não desanima Takuma, já que sua felicidade por tê-la em seu apartamento é muito maior. No dia seguinte, ele pergunta a Shinatsu sobre o que deveria comprar como presente para Shiori como forma de gratidão e menciona que sua ideia é comprar doces para ela. Isso faz ela perder a cabeça com a estupidez dele, questionando por que ele daria um presente de férias para alguém que cozinhou para ele e cuidou dele. Depois que ele diz que a comida dela estava deliciosa também, Shinatsu recomenda que ele lhe compre um avental, o que só serve para invocar sua fantasia de esposa quente usando um avental. Depois, enquanto ele se atormenta sobre entregar ou não a Shiori o avental que comprou, ela entra na sala e se pergunta se a febre mexeu com a química do cérebro dele. De repente, ele se levanta e entrega a ela, agradecendo por ter vindo e dizendo que não se importaria se ela viesse à casa dele para cozinhar novamente. Ela agradece a ele pelo presente e os dois começam a corar como um par de idiotas sobre a proposta dele, o que dá a Chihiro feliz mais conteúdo para fantasiar. Alguns dias depois, Yusuke, o recém-empregado colega de trabalho de Takuma, vem procurar por Chihiro. Mas Takuma diz que não sabe onde ele está, mesmo estando na mesma sala. No entanto, quando Shinatsu pergunta sobre Shiori, ele diz exatamente onde ela deve estar agora, o que leva os dois meninos a zombar de seu radar amoroso. Mais tarde, enquanto caminham pelo corredor, Yusuke reclama que o fim de semana ainda está muito longe, mas Takuma diz para ele aguentar firme. Nesse momento, Shiori aparece e pergunta o que Takuma gostaria de almoçar, o que faz o garoto corar e dizer que não se importa de trabalhar nos fins de semana também. No dia seguinte, Chihiro leva Takuma para almoçar e fala sobre o quanto Shiori ficou animada quando ele entrou na empresa, o que lhe dá borboletas no estômago. No entanto, como ela está jantando no assento atrás deles, ela diz a Chihiro para parar de revelar seus segredos, mas ele, em vez disso, a convida para se juntar a eles. Em seguida, lembra-se do primeiro dia de trabalho de Takuma e como ele se transformou em um simp no momento em que viu quão fofa e fofinha Shiori era. Essa paixão instantânea fez com que ele assumisse que sua vida profissional seria um mar de rosas, até que Shiori começou a lançar olhares furiosos para ele por alguma razão. Takuma presumiu que o ato fofo anterior dela era apenas para fazê-lo baixar a guarda e cometer erros, então ele ficou tenso e esqueceu a senha da sua conta. Então, Shiori o ajudou com isso, e ele agradeceu, permitindo que os dois voltassem a se aproximar. No presente, Chihiro chama Takuma de covarde por ter medo de Shiori no começo, apenas para descobrir que ela também estava fingindo ser durona, para que Chihiro não zombasse dela depois. Isso lembra Takuma de como Shiori ficou animada quando ele a chamou de senpai pela primeira vez, e como ela corou ao dizer que nunca tinha sido chamada assim antes. Takuma disse que nunca tinha usado esse apelido com mais ninguém, até que Chihiro apareceu e os chamou de pombinhos. De volta ao presente, enquanto Takuma e Shiori ficam vermelhos ao lembrar de sua interação inicial constrangedora, Chihiro se oferece para recompensá-los com uma sobremesa grátis em troca de toda a diversão que eles lhe proporcionaram. Alguns dias depois, ao retornarem de uma reunião em outra empresa, Takuma agradece a Shiori por cuidar dele como sua superiora, o que desperta sua sádica interior, e ela pergunta se ele agora sabe quem é o chefe em seu relacionamento. Naquele momento, eles encontram uma máquina de pegar bichinhos e Shiori fica olhando para o ursinho de pelúcia, pensando que ele se parece com Takuma. De repente, ele diz que o gatinho de pelúcia faz ele lembrar dela, então ela o provoca, dizendo que não sabia que ele era tão fissurado por gatinhos. Assim que Takuma fica vermelho, Shiori diz que o grande e forte corpo do urso a lembra dele também. Então ele pergunta se ela gostaria que ele pegasse um pra ela. Shiori responde que adora coisas fofas, como o mascote da marca, Meutaru, e Takuma diz que foi um dos motivos pelos quais ele se candidatou à empresa. Ela encontra outro motivo para provocá-lo e o chama de menino sensível, o que o faz corar ao ver como ela é adorável do ponto de vista dele. Mais tarde, enquanto tenta pegar o bichinho de pelúcia, ele perde intencionalmente 2 vezes só para ver as expressões engraçadas no rosto de Shiori. No entanto, quando ele finalmente pega o gato, o urso fica preso na garra e eles acabam ganhando os dois. Assim que eles dão um high five animados, rapidamente se afastam e ficam envergonhados até que Shiori pega os bichinhos de pelúcia e nomeia o urso em homenagem a Takuma. Ele fica surpreso e sugere que nomeiem o gato em homenagem a ela também, o que Shiori não se importa nem um pouco. Enquanto isso, Takuma não consegue deixar de imaginar os dois se aconchegando em suas fantasias de gato e urso. Shiori sorri e diz que seus bichinhos de pelúcia devem se dar bem como veterano e calouro. Mais tarde naquele dia, Aiko e uma colega de trabalho pede a Shinatsu e Takuma para revisar o novo jogo de namoro que ela está criando, baseado na versão Sigma quente de Meutaru. Embora Takuma esteja surpreso, ele acredita que os fãs clássicos podem achar estranho, mas Shiori entra naquele momento e vê o jogo também.
Assim que Aiko revela que esse Twink é supostamente seu mascote favorito, o cérebro de Shiori dá um curto-circuito. No entanto, ela volta à vida quando Aiko pergunta sobre suas experiências pessoais de namoro para que ela possa usá-las em seu desenvolvimento de jogos. Acontece que nenhum dos três jamais teve relações, o que desaponta Aiko, que não é exatamente uma especialista em namoro. Nesse momento, Takuma lembra Chinatsu do dia em que conheceu seu príncipe encantado, então ela recorda o dia em que foi entrevistada na empresa. Ela estava amaldiçoando sua sorte depois que seu sapato quebrou, mas um jovem bonito, que não era outro senão Chihiro, veio e consertou para ela. Mais tarde, quando ela estava desejando poder vê-lo novamente, Chinatsu entrou para sua entrevista e descobriu que ele era seu gerente. De volta ao presente, Aiko pergunta se ela já encontrou seu amante do passado novamente, o que lembra Chinatsu de como ele é um esquisito obcecado por amor, e ela diz que sim. Mas o homem foi uma decepção de perto. Mais tarde naquela noite, quando Shiori volta para casa, ela vê o boneco de pelúcia Takuma e relembra todas as coisas embaraçosas que disse a ele, o que a faz corar. Então, ela encontra uma gravata e a coloca no bichinho de pelúcia, só para piorar as coisas, pois agora se parece ainda mais com o Takuma. Momentos depois, ao tirar a camisa, ela vira o bichinho para garantir que Takuma não a veja despida, mas acidentalmente derruba os brinquedos um sobre o outro em uma posição suspeita. Sim, 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 sim. Isso faz ela se imaginar em cima de Takuma enquanto desenvolvem um enredo, mas ela rapidamente afasta essa ideia e coloca os brinquedos de volta em suas posições originais. Alguns dias depois, enquanto Chinatsu está secretamente indo para um evento de cosplay e esperando que ninguém descubra sua personalidade secreta de Weed, Chihiro a cumprimenta no meio da rua, e ela deseja ser uma água-viva. Inicialmente, ela tenta mentir dizendo que não sabe quem ele é, mas Chihiro olha ao redor e deduz que ela está aqui para fazer cosplay. Embora Chinatsu ache que ele agora a verá como uma esquisita e inútil, ele na verdade acha legal, o que a deixa completamente encantada. No entanto, ela tenta agir durona e se chama de perdedora, apenas para Chihiro explicar que ele respeita pessoas que têm hobbies e definitivamente acha que ela é fofa. Isso a deixa completamente envergonhada. Mas assim que ela gagueja que ele mantém isso em segredo dos outros, Chihiro a chama de fofa de novo, e explica que anteriormente ele achou a roupa dela fofa, mas desta vez foi o rosto dela. Isso faz com que seu cérebro entre em modo de sobrecarga e ela diz que não quer ouvir mais nada da boca astuta dele. Mais tarde naquela noite, enquanto Chinatsu luta para cumprir seu prazo para o Comic Con, ela teme que se Chihiro revelar seu segredo, sua vida profissional se tornará um desastre. No dia seguinte no trabalho, enquanto Takuma e Shiori estão ocupados flertando como de costume, Chinatsu parece um cadáver ambulante por não ter dormido nada na noite anterior. Quando Shiori sugere que ela comece a contar gatos antes de dormir, Chihiro se aproxima de Chinatsu e ela pula da cadeira como se tivesse visto um fantasma. Chihiro, por outro lado, pergunta educadamente se ela gostaria de jantar com ele hoje à noite em um restaurante chique só os dois. Isso lembra a pobre alma de todas as vezes que ele a chamou de fofa, mas ela concorda enquanto fica vermelha como uma idiota apaixonada. Depois que Chihiro vai embora, Shiori provoca Chinatsu sobre conseguir seu primeiro encontro, mas ela nega totalmente, e mais tarde lembra a si mesma que o jantar é totalmente uma coisa profissional. No entanto, quando ela encontra Chihiro naquela noite, os deuses do romance a fazem tropeçar e cair nos braços dele, após o que ele a chama de desajeitada. Ele também lembra como ela quebrou o sapato no primeiro dia aqui, o que faz seu coração pular uma batida porque ela não esperava que ele lembrasse. Mais tarde, durante o jantar, Chihiro faz perguntas formais sobre como ela está se ajustando no trabalho e elogia o quanto ela cresceu em tão pouco tempo. Isso faz com que Chinatsu baixe a guarda, ao perceber que era apenas um chefe tratando sua subordinada, até que Chihiro menciona algo importante que ele queria discutir e começa a corar do nada. Quando o coração de Chinatsu começa a saltar no peito, ele diz que ficou muito animado em vê-la outro dia. No entanto, quando ela espera que ele confesse seu amor por ela, o esquisito pede que ela o leve ao próximo evento de cosplay. Isso a desanima totalmente, mas Chihiro explica que o que ele realmente quer é tirar algumas fotos dela em seu traje, ao que ela responde que ele poderia fazer isso com qualquer pessoa. Ele afirma que tem que ser ela, porque ela é a responsável por envolvê-lo nisso, o que faz Chinatsu corar e informá-lo sobre um evento que ela vai participar no próximo mês. No entanto, seu lado otaku de repente desperta e ela animadamente diz a ele para pesquisar sobre seu personagem antes, o que faz com que ele a chame de fofa novamente para seu constrangimento. No dia seguinte no trabalho, Chinatsu pede a Takuma para almoçar com ela, o que Chihiro observa de longe e se sente cético a respeito. Shiori percebe isso e o provoca, perguntando se ele está finalmente sentindo ciúmes de Chinatsu. No entanto, o virgem desligado volta ao seu dilema anterior sobre se deve juntar Takuma com sua amiga de infância ou sua colega mais velha e atraente. Shiori menciona que poderia haver um terceiro relacionamento que ele não está considerando, e, embora ela tenha se referido a um romance entre ele e Chinatsu, a mente distorcida de Chihiro imagina as meninas juntas, e Shiori determina que ele é um caso perdido.
Nesse momento, ele pergunta por que ela não está curiosa sobre o que está acontecendo entre Takuma e Chinatsu, ao que Shiori cora e diz que isso não é da conta dela. No entanto, Chihiro percebe que também sente ciúmes e usa isso para provocá-la ainda mais até que ela o arrasta para almoçar. Enquanto isso, Chinatsu conta a Takuma sobre o erro que cometeu, o que levou Chihiro a descobrir seu hobby secreto. Ele pergunta por que isso seria um problema, e ela percebe que além da sua crescente paixão por ele, realmente não há nada de errado. Assim que ela diz que está feliz por ele não a ter pego desenhando seus quadrinhos picantes de arco-íris, Chihiro e Shiori também aparecem no restaurante e se juntam a eles para o almoço. Enquanto Shiori rapidamente se apega à garota otaku, o gerente sente pena de Takuma por perder seu lugar ao lado dela e mais tarde pergunta a Chinatsu sobre seus quadrinhos, o que a faz gritar de vergonha. Alguns dias depois, Shiori traz uma abóbora de Halloween para o escritório e oferece alguns doces a Takuma, sem saber que a única coisa que ele está interessado é o bolo dela. Chihiro assiste a essa cena com divertimento até Chinatsu dizer que os feromônios de fã dele estão escapando. Ao ouvir isso, ele rapidamente se vira para ela e coloca orelhas de gato em sua cabeça, dizendo que agora tem fantasias combinando, o que a deixa vermelha novamente. Mais tarde à noite, enquanto Takuma e Shiori estão desfrutando de seus doces de Halloween juntos, ele menciona como alguns deles são deliciosos, o que a leva a abrir a boca em sua direção. Isso faz se perguntar se ela quer provar seu doce de bengala, mas ele rapidamente descarta a ideia e tenta alimentá-la com doces normais, apenas para ela arrancar dele e mencionar que o tempo dele acabou. Assim que ele mentalmente amaldiçoa suas mãos por serem tão lentas, o rosto de Shiori fica vermelho e ela diz que não está se sentindo muito bem. Naquele momento, Chinatsu e Chihiro entram na cafeteria também e Shiori pula nos braços da garota e começa a beijá-la, o que leva o estranho gerente deles a rapidamente capturar esse momento único com seu celular. Por outro lado, Takuma percebe que acidentalmente comeu chocolates com álcool, o que a deixou bêbada, e se pergunta se ele é o próximo na lista de beijos dela. Nesse momento, Shiori corre até Chihiro e o olha com olhos brilhantes, fazendo Takuma temer que o esquisito possa ser beijado antes dele. No entanto, antes que ele a impeça, Shiori se ajoelha e agradece por ser um ótimo gerente. Chihiro, por outro lado, se diverte com o modo de pânico de Takuma, então diz a Shiori que seu amado Júnior está bem atrás dela. Assim que ela corre até ele, Takuma se preocupa com o que ela fará, mas ela começa a chorar desesperadamente. O garoto entra em pânico e começa a se desculpar por todos os problemas que causou a ela, mas ela o abraça e diz que está orgulhosa de quanto ele progrediu. Isso o deixa um pouco desapontado por não ter experimentado seus lábios, apenas só para Shiori mais tarde continuar dizendo que ela ainda não sabe o que sente por ele, enquanto cora como uma tola apaixonada. Alguns dias depois, Shiori fica chateada por já ser dezembro e o ano estar acabando, mas Chihiro a anima lembrando-a do Natal e diz que vai comprar presentes e bebidas para todos. Ela então se vira para Takuma e pergunta se ele tem planos, mas ele diz que vai apenas trabalhar já que é um solitário certificado. Neste momento, ela usa o cabelo para criar um bigode improvisado de Papai Noel e promete fazer algo especial para ele no Natal, o que o faz corar e se perguntar se ela quer dizer interpretar Papai Noel e sua rena. Mais tarde naquele dia, após se encontrar com um cliente, enquanto Shiori caminha pela estrada elogiando Takuma por finalmente aprender a falar corretamente, ela vê um macacão confortável com orelhas de coelho em uma loja e o acha adorável. Takuma imagina ela usando e ri de como ela ficaria fofa, apenas para ela apontar para um semelhante com orelhas de urso e mencionar como ficaria adorável nele. Naquele momento, Takuma afirma confiantemente que o de coelhinha também ficaria ótimo nela, e Shiori finalmente percebe que está recriando subconscientemente sua fantasia picante de antes, o que a deixa envergonhada. Ela rapidamente descarta a ideia e diz que não quer que ele descubra seus fetiches estranhos. Mas Takuma ainda sente que quer vê-la em um macacão de coelhinha. E após se acalmar, Shiori diz que sente o mesmo. Nesse momento, uma garota aleatória se aproxima deles com um microfone e pergunta se eles poderiam contar a ela algumas histórias românticas sobre eles mesmos. Eles informam que não estão namorando, o que faz ela amaldiçoar sua sorte pela 100ª vez naquele dia. No entanto, ela rapidamente se recupera e sugere que um deles deveria confessar seus sentimentos agora mesmo, e fornecer a ela o conteúdo que precisa. Quando Takuma imediatamente recusa, a garota agarra-se às suas pernas, fazendo Shiori sentir ciúmes e concordar com a sugestão dela por despeito. Takuma, por outro lado, começa a se acovardar ao pensar em fingir namorá-la, mas vai em frente porque quer parecer um homem capaz aos olhos dela. Assim que a câmera começa a filmar, o entrevistador pergunta a Shiori o que ela gosta em seu namorado, ao que ela responde que ama o quanto ele é trabalhador. Só isso já mexe com a química cerebral de Takuma, mas a garota continua e pergunta como foi o primeiro beijo deles, o que faz Shiori entrar em pânico, então ela lembra que eles estão apenas fingindo. A garota a provoca e diz que ela pode apenas falar sobre o que ela fantasia que deveria ser, ao que Shiori diz que foi no refeitório do escritório quando os dois estavam sozinhos.
Enquanto Takuma entra em parada cardíaca, Shiori finalmente percebe que nunca mais verá o refeitório como antes. A garota então se volta para Takuma e pergunta o que ele gosta em Shiori. No entanto, o perdedor calcula que para impressioná-la com sua maturidade, ele terá que entrar em sua fase de bad boy, então ele rapidamente a agarra pelos ombros e ostenta que eles acabaram de ficar por acidente, o que deixa Shiori vermelha como um tomate. A garota então pergunta a Takuma como foi ficar com ela pela primeira vez. Ele afirma que isso aconteceu quando ela foi à casa dele pela segunda vez. Shiori lembra que ela só esteve na casa dele uma vez e imagina ele a empurrando contra a porta e desenvolvendo a trama na próxima vez que ela o visitar. Isso faz seu cérebro explodir, e ela se pergunta se ele sempre foi um degenerado. Contudo, assim que sente a mão dele tremendo em seu ombro, Shiori percebe que ele está apenas tentando seguir o jogo o melhor que pode. Logo em seguida, a menina pede que eles terminem a entrevista com um beijo, o que põe fim à fase de bad boy de Takuma. Naquele momento, Shiori o agarra e finge estar beijando atrás de sua bolsa, enquanto sussurra que ele não deve se esforçar tanto novamente, o que emociona o entrevistador até as lágrimas. Naquela noite, Chinatsu encontra um artigo sobre eles se beijando em um vlog, e no dia seguinte no trabalho, até Chihiro os parabeniza por se tornarem o casal viral do beijo, o que os deixa envergonhados. Logo, o Natal chega e após aproveitar uma festa com os colegas, Shiori e Takuma decidem ir para casa. No caminho, Shiori comenta o quanto Chihiro deve ter se divertido ao se fantasiar de Papai Noel. No entanto, Takuma não consegue deixar de imaginá-la em uma roupa de Papai Noel mais ousada. Então, ela diz que se ele não tem outro lugar para estar, eles deveriam passear um pouco para celebrar a noite. E Takuma concorda. Mais tarde, eles visitam uma árvore de Natal lindamente decorada, e Shiori menciona que está feliz por ter visto isso com ele, ao que ele sussurra que quer ver com ela novamente no próximo ano. Isso os pega de surpresa, então eles começam a corar até que Takuma acaba preenchendo o silêncio com perguntas bobas sobre qual é o presente de Natal mais memorável de Shiori. Ela diz que era um gato de pelúcia que ela uma vez levou secretamente para a escola e levou uma bronca depois, antes de fazer a mesma pergunta a ele. Takuma diz que, no caso dele, era um videogame que inicialmente não gostava, mas que eventualmente começou a tratar como um membro da família. Assim que ela o chama de adorável, Shiori espirra, e Takuma percebe que ela não está usando luvas. Ele imagina se seria apropriado oferecer a ela os bolsos de seu casaco, mas quando finalmente cria coragem para perguntar, Shiori tira suas luvas e as veste. Ela também percebe que Takuma não está usando luvas, e oferece a ele um par sobressalente, que só cobre a ponta dos dedos dele. Ela rapidamente se desculpa com ele e tira o presente de Natal que comprou para ele, que é o macacão de urso que eles haviam visto antes. Justo então, Takuma revela seu presente para ela e diz que comprou o macacão de coelho para ela também. E ambos riem por compartilharem as mesmas células cerebrais defeituosas. No calor do momento, Takuma menciona que quer ver Shiori vestida com a roupa de coelhinha, então ela começa a corar e diz timidamente que também quer vê-lo. Nesse momento, o cérebro desligado de Chihiro tira uma foto do casal com o flash ligado, e ele e Chinatsu são pegos espionando. Quando Shiori pergunta há quanto tempo eles estão observando, Chinatsu a provoca por ser uma fanática por pijamas, ao que ela explica que só queria compartilhar fotos com Takuma e pediu o número dele. Graças a essa confissão, todos os quatro trocam números uns com os outros, momentos antes de começar a nevar. Mais tarde naquela noite, Shiori veste o pijama de coelho. No entanto, como isso a deixa tímida em torno de seu boneco Takuma, ela cora e agradece a Takuma por lhe dar algo tão fofo. Naquela noite, Takuma tem um sonho molhado com Shiori vestida como sua sensual Mamãe Noel, enquanto ele a ajuda como sua rena. Enquanto Shiori luta para carregar seus pesados presentes de Natal no trenó, Takuma se oferece para carregá-los. No entanto, ela entende errado e o abraça, dizendo que eles não devem se esforçar demais. Quando Takuma finalmente esclarece que estava tentando segurar suas bolsas, Shiori cora e diz que ainda deve ser ok abraçar, já que é Natal. Nesse momento, ele acorda com seus lençóis manchados e recebe uma mensagem de Chihiro, dizendo para não se preocupar com seus sonhos. Na manhã seguinte, Chihiro vai à sua primeira Comic Con com Chinatsu, enquanto ela lembra de como ele a ajudou a desenhar seus quadrinhos alguns dias atrás. Uma noite no escritório, enquanto ela estava preocupada por medo de perder o prazo, Chihiro apareceu de repente e se ofereceu para ajudar. Inicialmente, ela recusou. No entanto, quando Shiori revelou seus talentos ocultos como um artista veterano da empresa, Chinatsu não pôde mais agir como uma pessoa exigente. Naquela noite, ela compartilhou alguns rascunhos com ele do seu comic de amor Spice Boys, e pediu para ele desenhar a arte final. Mesmo que ela presumisse que ele fosse zombar dela, Chihiro elogiou sua habilidade como artista, e a impressionou com sua primeira arte linear, que era uma página de uma cena um tanto suspeita. De volta ao presente, Chihiro chama o quadrinho finalizado de produto do amor deles, o que irrita Chinatsu.
mas ela fica quieta porque está muito cansada para discutir com ele. Nesse momento, uma amiga dela aparece na sua banca de quadrinhos e pergunta se o cara atraente ao lado dela é seu namorado. Shinatsu explica de forma enfática que ele é apenas um colega de trabalho, mas a garota ingênua assume que ela está se referindo ao namorado, que também é colega de trabalho. Neste momento, Chihiro nota o personagem em seu chaveiro e revela que assistiu aquele programa recentemente depois que sua garota o recomendou para ele, ou seja, Chinatsu. E embora ele só quisesse provocá-la, o amigo mais uma vez entende mal e fica feliz que Chinatsu finalmente saiu de sua era de solteira. Naquela noite, Shiori assiste ao noticiário de Ano Novo e começa a sentir falta de Takuma, então decide ligar para ele. Por outro lado, quando Takuma recebe a ligação, ele leva 1 minuto para agradecer a todos os deuses que tramaram seu romance e finalmente atende. Shiori deseja a ele um feliz ano novo e agradece por ter trabalhado tão duro, dizendo que isso a ajudou a se tornar uma versão melhor de si mesma. Takuma tenta argumentar que ele só piorou as coisas para ela, mas ela diz para ele aceitar o elogio em silêncio, e o masoquista imediatamente agradece a ela. Isso ativa o modo convencido de Shiori, e ela chama isso de seu último abuso de autoridade antes de o ano acabar, fazendo Takuma rezar para que ela nunca pare de abusar dele. Neste momento, Shiori sussurra que está feliz que Takuma é seu subordinado, apenas para ele declarar que não quer mais ninguém mandando nele, o que a faz sorrir. Assim que desligam, a irmã mais velha de Takuma, chamada Yutaka, pergunta se sua existência solitária finalmente conseguiu um encontro, o que ele imediatamente nega. No entanto, ela menciona que ele não é do tipo que compra coisas fofas como o pijama que está usando agora, apenas para ele soltar que seu superior no trabalho deu para ele. A Bad rapidamente deduz que a superior em questão é uma mulher mais velha, e o parabeniza por finalmente deixar o território dos virgens. Na manhã seguinte, Takuma encontra Shiori colocada em uma caixa de gato abandonada fora de sua casa e se pergunta como ela se transformou em uma gata tão sexy. Enquanto ele tenta encontrar respostas, Shiori continua a atacá-lo com sua fofura e esfrega a mão dele com o rosto, o que quase faz seu coração parar de bater. No entanto, ela então lambe seu rosto e pula em seus braços, aproximando seu rosto o suficiente para quase beijá-lo, apenas para o perdedor acordar e perceber que era mais um de seus sonhos molhados. Ao mesmo tempo, Shiori tem um sonho semelhante em que ela se transforma em um gato e Takuma a encontra abandonada em algum lugar. Mesmo percebendo que deveria sentir-se envergonhada perto dele, um desejo repentino de ser tocada e mimada por ele a domina. Então ela lambe seus dedos e implora para ele acariciar sua cabeça. Assim que ele obedece, Shiori derrete em suas mãos quentes e deseja que ele a toque assim na vida real também. No entanto, é aí que ela acorda e percebe que pode ser uma completa esquisitona. Poucos dias depois, Yutaka espiona Takuma e o nota sorrindo feito bobo para seu telefone, preocupado com sua aparência feia. Ela se convence de que seu irmão fracassado finalmente encontrou uma garota que gosta dele, então ela tenta prendê-la com um teste de psicologia. Após mostrar-lhe fotos de um cachorro, leopardo e gato, o aspirante a psicólogo observa que ele fica corado e animado ao ver o último e deduz que sua mulher é do tipo gato. Seu segundo teste revela que este gato é tanto fofo quanto sorridente, e ela se interessa em saber mais sobre ela. Na manhã seguinte, ela segue Takuma enquanto ele encontra Shiori em um santuário e começa a sentir um frio na barriga assim que a vê de Yukata. Ela o cumprimenta com um sorriso, mas ambos são lembrados de seus sonhos estranhos da noite passada, fazendo-os corar de forma constrangedora. Justo então, Chihiro aparece com sua namorada não oficial também. Mas assim como todos compartilham cumprimentos, Yutaka finalmente avista Shiori e não pode acreditar em seus olhos ao ver o quão fofa e adorável ela é. Quando seu autocontrole morre, ela imediatamente corre até Shiori e toca em seu cabelo, enquanto Takuma a avisa para se afastar. Ao saber que essa Bari é irmã de Takuma, Shiori se apresenta formalmente como sua superior no trabalho, o que apenas puxa as cordas do coração de Yutaka. Então ela pergunta se pode levá-la para casa. Nesse momento, Chinatsu revela para Chihiro que essa senhora enlouquece quando vê coisas fofas, e ele aproveita a oportunidade para fazer o papel de cupido. Depois de se aproximar dela, ele pergunta como ela se sentiria em ter uma irmãzinha fofa e adorável, apenas para descobrir que é o sonho da vida de Yutaka. O gerente então explica que a única maneira de isso acontecer é através de um casamento entre Takuma e Shiori, o que tornaria Shiori sua irmãzinha por padrão. Graças a esta revelação, ela empurra Shiori para cima de Takuma e pergunta sobre a data do casamento deles, apenas para Chinatsu repreender Chihiro por ficar louca assim e Takuma chamar sua irmã de psicopata. Ele então pede desculpas a Shiori, mas ela menciona o quanto está feliz em ver Takuma interagindo com sua irmã mais velha, ao que ele explica que mesmo que eles estejam sempre brigando, no final das contas, eles se dão bem, já que gostam exatamente da mesma coisa. Isso faz Shiori corar e se perguntar se ele também a acha adorável e fofa como sua irmã, e ele diz timidamente que sim.
Ao ouvir isso, Chihiro e Yutaka começam a discutir sobre quem deles seria o padrinho de Takuma no casamento, enquanto Chinatsu suspira diante de sua estupidez. Então, Chihiro se vira para ela e pergunta por que Yutaka não está mexendo com ela, ao que ela responde que é porque ela não é adorável ou bonita. Só para ele dar um tapinha na cabeça dela e chamá-la de fofa, o que frita seu cérebro. Depois, enquanto o grupo explora as barracas ao redor do santuário, Shiori acidentalmente puxa Takuma pela mão, apenas para rapidamente se afastar e se desculpar. Ela fica desapontada por continuar fazendo coisas infantis na frente de seu subordinado, mas Takuma acha adorável. Logo em seguida, eles encontram uma garotinha que está chorando pela mãe e Shiori a tranquiliza dizendo que eles vão encontrá-la, o que leva a menina a abraçá-la. Enquanto ela se gaba de sua maturidade para Takuma, Chihiro aponta como o casal se parece com os pais da garota, o que transforma Yutaka em uma fã também. Na manhã seguinte, Shiori chega cedo ao escritório para começar o ano novo com o pé direito. Takuma chega logo depois e a acha tão bonita quanto sempre. No entanto, Shiori percebe que algo em Takuma mudou. Ela eventualmente conclui que consegue ver mais dele ao nível de seus olhos, o que significa que foi ela quem cresceu, e animadamente pergunta a Takuma se ele consegue notar algo diferente nela. Ele dá uma olhada longa e cuidadosa e percebe que nem o tamanho dos seus seios nem a cor do seu cabelo mudou. No entanto, quando ele a cheira de perto, ele menciona que ela trocou de perfume. Isso a faz corar e afirmar que ele não deveria cheirá-la como um cara culto, mas observar seu corpo como um todo, o que só piora quando Takuma é lembrado mais uma vez de como ela é curvilínea. Shiori se arrepende de ter dito algo suspeito também e explica que a diferença está no tamanho dela, o que faz Takuma se perguntar se seus melões cresceram ainda mais afinal. No entanto, ele é muito tímido para dizer isso, e eventualmente desiste apenas para Shiori anunciar que ela cresceu. Takuma nota suas botas e menciona que deve ser por causa delas, o que a deixa chateada, e ela fica emburrada pelo resto do dia, enquanto Takuma continua se arrependendo de suas palavras. E no dia seguinte, um colega chamado Satoshi se aproxima de Takuma e pede que ele cubra algumas de suas tarefas. No entanto, sendo o covarde que ele diz a Satoshi para falar com sua mãe. Justamente então, a mãe em questão aparece e intimida o preguiçoso com seus olhos, fazendo com que ele fuja. Momentos depois, Takuma recebe um e-mail de Satoshi perguntando se ele fará o favor secretamente, o que irrita Shiori. Então ela vai até ele e diz para falar com ela se precisar de algo de seu querido Júnior em vez de incomodá-lo. Mais tarde naquele dia, Chihiro se aproxima de Chinatsu novamente e descobre que ela está fazendo horas extras secretamente para cobrir Satoshi. Ele pergunta se ela conseguiu a aprovação do gerente dela, ao que ela fica vermelha e diz que não conseguiu dizer não ao rosto adorável de Satoshi. Isso o deixa um pouco irritado, então ele explica que Satoshi está apenas se aproveitando dela e que, como gerente dela, ele não vai tolerar isso. Esse diálogo incrível faz o coração dela bater forte como louco, e ela de repente começa a chorar, fazendo Chihiro entrar em pânico. No entanto, quando ela explica que está apenas emocionada porque alguém se importa com ela, ele pega uma xícara de chá para conquistá-la ainda mais. Justo então, seu estômago ronca, então Chihiro sorri, antes de convidá-la para jantar com ele esta noite, e sua aparência de deus grego torna impossível para ela recusar. Mais tarde, quando chegam a um restaurante japonês chique, Chihiro se acomoda bem ao lado de Chinatsu, fazendo-a se perguntar se ele é apenas um cabeça dura ou se está seriamente tentando dormir com ela. Ela ignora isso e descobre que o cardápio tem várias opções de cerveja sem álcool, ao que Chihiro explica que, após notar que ela não bebe em eventos da empresa, ele procurou este lugar. A cantada vai direto ao coração dela, mas Chinatsu entra no modo namorada ciumenta e pergunta a ele sobre as muitas mulheres com quem ele já saiu antes. Chihiro se pergunta se ela está de repente interessada na vida amorosa dele, o que a faz negar qualquer interesse romântico por ele. No entanto, ele ainda revela que, embora tenha saído com muitas garotas desde o ensino médio até a faculdade, nunca encontrou realmente o amor. Assim que ele brinca que pode ficar um perdedor virgem para sempre, Yutaka espreita da mesa ao lado e revela que depois de ser arrastada para um bar por seus colegas de trabalho, ela escapuliu e acabou aqui, apenas para perceber que estava sozinha. Ela então pergunta se pode se juntar a eles, e após receber a confirmação, se acomoda ao lado de Chihiro. Enquanto isso, quando Chinatsu percebe seus ombros se tocando, ela sente seu estômago revirar de ciúmes, o que Yutaka nota. Ela rapidamente muda para o assento ao lado dela e pede desculpas por não ter percebido o olhar apaixonado em seus olhos antes. No entanto, enquanto Chinatsu nega completamente as acusações, as fantasias de Chihiro tornam-se mais selvagens do que nunca, e ele suspeita estar atrapalhando um romance florescente. Assim que ele troca de lugar, Yutaka começa uma discussão com ele sobre quem deve sentar ao lado de Chinatsu, apenas para ela fazer com que eles se sentem um ao lado do outro e acabar com isso. Na manhã seguinte, Takuma acorda em Sweet Home Alabama, com Yutaka deitada em cima dele com seus grandes seios.
Depois que ele a empurra, ela pede a ele algumas fotos fofas de Shiori para que ela possa imaginá-la enquanto imagina apertar seus fofos marshmallows. Takuma acha suspeito, mas afirma que não tem nenhuma foto dela em primeiro lugar, enquanto lamenta que eles nunca compartilharam fotos em suas roupas de casa. Nesse momento, Yutaka pega seu telefone e envia uma mensagem para Shiori, dizendo que Takuma sente saudade dela e precisa de uma foto para sentir falta dela direito. Enquanto isso, ao receber a mensagem, o coração de Shiori começa a bater forte, então ela rapidamente pula no chuveiro e se prepara para Takuma. No entanto, quando volta, ela encontra outra mensagem dele explicando que era apenas sua irmã no seu modo psicótico de sempre. Shiori sorri e responde que ainda pode enviar uma foto se ele realmente quiser, mas o idiota covarde desiste e pede desculpas por incomodá-la. Depois de ele dizer irritado a Yutaka para pedir desculpas a Shiori também, a garota leva isso um pouco a sério demais e faz as pazes, não apenas com palavras, mas com fotos embaraçosas, porém adoráveis, do irmão dela. Na manhã seguinte, Shiori cumprimenta um tenso Takuma a caminho do escritório, apenas para assustá-lo. Ele lamenta sinceramente como sua irmã agiu ontem antes de entrar no modo bajulador e pedir a ela para enviar a foto que prometeu quando quiser. No entanto, Shiori pensa sobre isso e diz que é constrangedor tirar selfies, fazendo Takuma se perguntar se ela perdeu o interesse nele. Nesse momento, Shiori sugere que tirem uma foto juntos, mas Chihiro aparece e se oferece para ser o fotógrafo não pago. Assim que pega o telefone, ele tenta realizar suas fantasias, dizendo a Takuma e Shiori para ficarem próximos. Mas o bobão começa a tremer de timidez, imaginando-os assim. Então, Chinatsu entra na sala também e torna-se parte da sessão de fotos deles. E mais tarde, Yutaka recebe a foto em grupo, o que a faz sentir-se excluída. Alguns dias depois, Chinatsu desaba sobre querer umas férias pagas para visitar algumas fontes termais a fim de aquecer seu corpo e alma. Mas Takuma estraga sua fantasia ao lembrá-la da folga de ano novo que eles acabaram de ter. Ela grita que essas supostas férias foram passadas se encontrando com parentes e amigos, então ela quer uma folga de verdade desta vez. Enquanto ela se imagina nas fontes termais, Shiori também entra na onda e imagina como seria ótimo um feriado se ela encontrasse alguns gatos por perto também. Enquanto as garotas decidem tirar o final do mês de folga para a viagem, Takuma as observa de longe, levando Chinatsu a convidá-lo para ir junto. Ele diz que se sentiria estranho, fazendo-a tentá-lo com a imagem do corpo quente de Shiori saindo do banho. No entanto, embora ele admita que quer ver, ele ainda não concorda. Nesse momento, Chihiro entra no refeitório e diz a Takuma que ele também pode tirar a semana de folga, já que eles não tiveram muito trabalho ultimamente. Isso faz com que ele sugira que todos os quatro vão juntos, pois seria muito estranho se ele fosse o único rapaz lá. E depois de imaginar toda a diversão que terá espionando seus pares dos sonhos, o esquisito concorda. Alguns dias depois, todos ficam felizes ao ver o luxuoso hotel que Chihiro reservou para eles. Mas assim que ele provoca Takuma sobre as camas macias de casal que eles também têm, ele ouve o grito de Shiori e imediatamente corre para resgatá-la. No entanto, quando ele a encontra curtindo seu pequeno paraíso de gatos, ele a deixa em paz, apenas para ela cair novamente depois que todos os gatos a rejeitam e grudam em Chinatsu. Chihiro deduz que é porque personalidades semelhantes se repelem, mas ainda não é o suficiente para ressuscitar o coração partido de Shiori. Mais tarde naquele dia, enquanto os garotos vão para a piscina com Chinatsu, Takuma imagina que tipo de maiô Shiori deve estar usando e agradece aos céus por ter sido abençoado com este dia. Justo então, Shiori aparece com um maiô super sexy, o que muda completamente sua forma de pensar. Mas assim como ele tenta manter seu amiguinho calmo, Takuma começa a entrar em pânico sobre o que deveria dizer. Nesse momento, Chihiro casualmente elogia as duas mulheres. Então, depois de mais um minuto de hesitação, Takuma copia seu estilo. No entanto, Shiori cora e esconde seus seios desta vez, o que faz com que ele deseje estar morto. Logo em seguida, Chihiro mostra a boia de piscina que acabou de comprar e Chinatsu pula na água com ele, dando uma nova vida a Takuma, que acredita que Shiori vai abrir o casaco quando se juntar a eles também. No entanto, este sonho é destruído quando ela diz a ele que não vai nadar, fazendo-o se perguntar se ela o odeia tanto que não quer mais os olhos dele sobre ela. Na verdade, Shiori não quer entrar na piscina porque não sabe nadar, o que Takuma deduz corretamente depois de afastar todos os seus outros pensamentos suspeitos. Ela mais tarde confidencia a ele sobre como quase se afogou quando era mais jovem, o que leva Takuma a se oferecer para se tornar seu treinador de natação não remunerado. Assim que entram na água, Shiori diz que já está flutuando, e Takuma deduz que é graças às suas duas maiores bênçãos. Depois de afastar o homem culto dentro dele, ele pede a ela para começar tentando colocar a cabeça debaixo d'água. Mas mesmo depois de várias tentativas, Shiori não consegue fazê-lo. Takuma muda de estratégia e tenta pegar um tubo para ela, mas sua perna de repente cãibra, fazendo-o ajoelhar-se debaixo d'água. Enquanto ele luta para emergir, vê Shiori nadando em sua direção e ela consegue puxá-lo para a superfície.
Após acordá-lo com um tapa, ela começa a chorar e diz que pensou que ele morreu, o que faz ele se desculpar por preocupá-la. Ele também a parabeniza por finalmente conseguir nadar, mas ela o afasta dizendo que isso não é o importante agora. Nesse momento, Takuma perde o equilíbrio novamente e acidentalmente agarra a parte de cima do biquíni dela para se manter de pé, apenas para a parte de cima sair e expor seus seios. Ele percebe e imediatamente amarra as cordas atrás do pescoço dela enquanto murmura 1 milhão de desculpas, esperando que ninguém os tenha visto. No entanto, Shiori se sente decepcionada por algum motivo e nada pra longe enquanto fica emburrada. Mais tarde naquela noite, quando Shiori entra nas fontes termais com Chinatsu, ela menciona o quanto se arrepende de ter se envergonhado hoje, e espera agir mais como uma senpai para Takuma de agora em diante. No entanto, ela mais tarde fica bêbada e pula nos braços de Takuma. Fazendo-o gritar com Chihiro por deixá-la beber novamente. Durante essa confusão, algum líquido derrama e mancha a roupa de Takuma, apenas para Shiori se oferecer para limpá-lo muito bem. Sua expressão sedutora só faz sua terceira perna reagir novamente. No entanto, quando ele tenta esconder isso, ela se aproxima sorrateiramente e oferece usar as mãos nele. Takuma grita por Chinatsu para ajudá-lo, mas ela explica que Shiori está apenas tentando se exibir como superior dele, e sai da sala com Chihiro para mais um mergulho na piscina. Enquanto Takuma é deixado sozinho com uma Shiori bêbada, ele desiste e aceita quando ela o alimenta com as mãos e pede para ele deitar a cabeça no colo dela para que ela possa escovar seus dentes antes de dormir. Depois que ele mal sobrevive a essa tortura com os seios dela bem em cima do rosto, Shiori o puxa para a cama com ela e diz que é hora de dormir. Ver o rosto dela tão próximo faz Takuma perceber que ele prefere permanecer virgem para sempre do que dormir com ela quando ela não está sendo ela mesma. No entanto, quando ele tenta se levantar, Shiori sobe em cima dele e diz para ele ouvir como um bom menino, assim como seu hobby se desfaz e mostra-lhe um vislumbre do paraíso. Enquanto Takuma luta para decidir se deve aplaudir ou morrer, ele ouve a voz de Chinatsu e percebe que ela está voltando para o quarto com Chihiro. No calor do momento, ele leva Shiori e se esconde dentro do armário enquanto os outros dois procuram algo que Chinatsu esqueceu na sala. Nesse momento, Takuma espirra e eles começam a suspeitar que há algo no armário. As coisas só pioram quando Shiori acorda e abraça Takuma, pressionando suas bochechas contra seus seios e perguntando se ele se sente aquecido. É então que ele desiste e responde que realmente se sente aquecido. No entanto, a suspeita de Chinatsu só aumenta, então ela se aproxima do armário. A adrenalina faz o cérebro de Takuma funcionar novamente, então ele puxa Shiori contra seu peito e coloca a mão sobre a boca dela, sussurrando que ela precisa ficar quieta por um momento. Por outro lado, Chihiro menciona que deve estar imaginando coisas e Chinatsu decide procurar o objeto perdido dela. De volta ao armário, Shiori fica vermelha e diz a Takuma que a mão dele está violando seu espaço, o que faz com que ele grite alto, levando Chinatsu a acreditar que este hotel é assombrado, o que explica por que Shiori e Takuma também estão desaparecidos do quarto deles. Takuma usa essa história e manda Shiori sair do armário com um lençol sobre ela, assustando com sucesso os outros dois para fora da sala. Com ninguém mais por perto, ele tenta colocar Shiori em um futon, mas ela se recusa a soltar seus braços do pescoço dele. Nesse momento, Chihiro e Chinatsu voltam correndo para a sala com um exorcista, apenas para descobrir que precisam planejar um casamento em vez disso. Alguns dias depois, Chihiro usa outra de suas táticas de casamenteiro e envia Takuma e Shiori para encontrar mercadorias da Meu-Altar de 30 anos no depósito deles. Depois de procurarem por horas sem resultado, ele manda uma mensagem para Shiori verificar as prateleiras no fundo também. Enquanto isso, quando Chihiro sorri para si mesmo no escritório, Chinatsu pergunta qual fantasma da felicidade o possuiu hoje, mas ele apenas diz que sua sobremesa hoje será extra doce. Enquanto isso, assim que Takuma e Shiori caminham em direção às prateleiras do fundo, dois de seus colegas de outro departamento entram no depósito e começam a se beijar sem notar que eles estão observando por trás das caixas. Enquanto Shiori acha divertido o romance proibido no escritório, Takuma entra em pânico e se preocupa sobre como eles vão sair dessa situação suspeita. Nesse momento, a outra garota sugere ao seu amante que se mudem para as prateleiras do fundo, fazendo com que Shiori e Takuma percebam que estarão em apuros se forem descobertos. Em pânico, eles acabam se ajustando dentro de um pequeno armário em um canto, de onde assistem o casal agindo de forma constrangedora e amorosa. Então, Takuma pede desculpas a Shiori por estar suado, ao que ela responde que está tudo bem, contanto que seja ele. Isso lhe dá tantas borboletas no estômago que ele acidentalmente derruba algumas coisas acima de sua cabeça que Shiori consegue pegar a tempo. No entanto, ao fazer isso, os seios dela pressionam contra o peito de Takuma, fazendo com que ambos, os virgens, fiquem vermelhos como idiotas. Naquele momento, Takuma sugere que eles atraiam um outro casal para fora da sala, usando o chat em grupo do escritório, mas Shiori explica que com as mãos ocupadas segurando a cabeça vazia dele, ela não pode pegar o celular que está no bolso de trás da saia. Takuma fica vermelho e se oferece para pegá-lo para ela, apenas para perceber que não consegue alcançá-lo devido à baixa estatura dela.
No entanto, enquanto o casal do lado de fora continua fazendo bagunça, Takuma se desculpa com Shiori e vai mais pra baixo, quase se sufocando com seus seios no processo. Assim que ele deseja poder ficar assim pra sempre, sua mão estúpida consegue pegar o telefone dela. Mais tarde, ao conseguirem atrair o outro casal com uma mensagem no grupo de bate-papo, eles saem do armário com os rostos pintados de vermelho. Nesse momento, Shiori percebe que o que pegou dentro do armário era o produto que estavam procurando, e eles comemoram com um high five por completar a missão, mas depois ficam tímidos. Enquanto decidem voltar ao trabalho, Chihiro sente um arrepio na espinha e percebe que seu esquema foi frutífero. No entanto, mais tarde naquela noite, nem Takuma nem Shiori parecem se acalmar, pois continuam relembrando o desenvolvimento da trama de antes. No dia seguinte no trabalho, Chihiro percebe que eles trocam olhares, mas como nenhum deles conversa durante o dia, ele fica desconfiado. Na manhã seguinte, Yutaka acorda Takuma novamente com o peso de seu corpo e pergunta que tipo de desenvolvimento ele teve com Shiori recentemente. Ela revela que foi Chihiro quem a alertou apenas para Takuma desmaiar e dizer-lhe para não se meter nos seus assuntos. No entanto, assim que ele coloca o casaco, Yutaka sente o cheiro de Shiori nele e deduz que eles devem ter ficado presos dentro de um armário para o cheiro estar tão forte, o que o faz se perguntar se ela é uma reencarnação de Sherlock. Mais tarde naquele dia, ele finalmente reúne coragem para resolver as coisas com Shiori e pede a ela que lhe dê um pouco de seu tempo depois do trabalho. Isso a faz pensar demais em cenários românticos com ele mais tarde, e ela se pergunta o que fará se ele confessar seus sentimentos e pedir para namorar com ela. Nesse momento, ela é despertada de suas ilusões por Aiko, a rainha das fofocas, que revela que um cara do departamento deles foi transferido depois que seu caso com uma colega veio à tona, e Shiori percebe que ela está falando do casal do almoxarifado. Isso a faz temer por seu próprio relacionamento com Takuma, mas Aiko a tranquiliza dizendo que, desde que isso não afete a qualidade do trabalho deles, as pessoas geralmente aceitam bem namoro entre colegas de trabalho. As garotas também falam sobre como os meninos geralmente mudam logo após conseguirem uma namorada, e enquanto alguns se transformam em aspirantes a Giga Chads, outros se tornam completos simps, que agem como se tivessem ganhado uma segunda mãe. Shiori acha o último engraçado enquanto imagina Takuma agarrado a ela. Enquanto Eiko pergunta a Chinatsu sobre o tipo dela, ela começa a listar todas as qualidades de Chihiro, fazendo Eiko revirar os olhos e deduzir que ela vai morrer solteira. Naquela noite, enquanto Takuma finalmente cria coragem e decide confessar seus sentimentos a Shiori a todo custo, a cabeça de vento chega ao telhado e começa a tacarelar sobre o quanto gosta de ser colega de trabalho dele, e deseja que fiquem assim para sempre. Esse truque o desanima tanto que ele descarta a proposta e concorda em permanecer amigos, enquanto esconde suas lágrimas por trás de um sorriso falso. Alguns dias depois, o grupo participa de um seminário onde o chefe da empresa, que não mostra o rosto, anuncia uma competição entre os novos recrutas da empresa. E Shiori revela que quando Chihiro participou disso, ele ganhou o primeiro lugar e sua proposta de negócio fez milhões. Ouvindo isso, Takuma o chama de incrível, e o confiante Sigma não nega. Logo depois, o chefe revela que o tema deste ano é encontrar uma nova maneira de promover o Meotaro, e o vencedor ganhará uma viagem para um resort de luxo. Isso evoca uma bela imagem na mente de Takuma envolvendo Shiori em seu novo biquíni atraente, e sua motivação dispara. Os amigos dele também prometem ajudá-lo, incluindo Shiori, o que o faz corar, e todos fazem planos para visitar o resort juntos após ele vencer. No dia seguinte, enquanto Takuma conversa com Yusuke sobre como ele ainda não tem um plano, o menino revela que ele não se importa com o resort ou ganhar a competição de qualquer forma, já que seu time é cheio de esquisitos com quem ele não quer sair. Ele ainda inveja a sorte do Takuma por não apenas ter conseguido uma superior nota 10 de beleza, mas também um príncipe encantado da vida real como chefe, e pergunta a ele sobre os deuses da fortuna aos quais ele reza. Naquele momento, Shiori passa por Takuma e acena para ele, curando toda a sua depressão, enquanto Yusuke amaldiçoa sua má sorte por perder o prêmio em um jogo de azar. No entanto, logo após a derrota, Yusuke volta a ser o intrometido de sempre, e começa a sondar os detalhes do desenvolvimento da trama de Takuma com Shiori, em sua recente viagem às fontes termais. Isso faz o perdedor lembrar de sua tentativa falha de confissão, então ele diz a Yusuke que nada aconteceu, fazendo-o se perguntar se ele tem uma salsicha funcionando ou não. Isso faz Takuma lembrar de todas as vezes que ele desejou que sua salsicha não estivesse funcionando ultimamente, e ele fica vermelho, dizendo que talvez ele tenha tido algum desenvolvimento com Shiori. No entanto, nesse momento, uma colega emocionalmente constipada chamada Akari esbarra neles, e Yusuke explica que ela é a Einstein moderna, a favorita de todos para a competição deste ano. Akari encara os meninos por um momento antes de acusá-los de discutir melões em público, ao que Yusuke diz que não é indecente para eles porque Takuma e Shiori têm um relacionamento mútuo. Ao ouvir que ele está namorando sua superior, Akari acusa Shiori de abusar de sua autoridade, o que só piora as coisas.
No entanto, depois que Yusuke explica um pouco mais, Akari finalmente entende que estão falando sobre romance mútuo no local de trabalho, mas ela ainda não consegue entender completamente. Nesse momento, Shinobu, o líder da equipe do grupo de Akari, vem buscá-la e a transforma de uma chefe chata em uma pessoa totalmente apaixonada em um instante. Ela então se volta para Takuma e reconhece que ele faz parte da equipe de Chihiro antes de revelar que entrou para a empresa na mesma época que ele, e começou a considerá-lo seu rival jurado. No entanto, Chihiro sempre esteve em outro nível e continuou vencendo-a até se tornar o gerente. Ela ainda revela que, se Takuma não vencer a próxima competição contra Akari, Chihiro será transferido para a equipe de Shinobu. Assim que Shinobu sorri e diz que já sabem que a vencedora seria Akari, Takuma fica bravo e diz que definitivamente vencerá a competição e salvará o lugar de Chihiro no escritório, o que a deixa divertida. Assim que essa MILF sai, Satoshi entra na cena e deseja que alguém brigue por ele assim também, apenas para Yuzuki lembrar que ninguém o quer. Enquanto isso, mesmo com a guerra estourando por Chihiro, o desligado passa a noite brincando com uma xícara de chá verde. Alguns dias depois, a equipe vai a uma escola primária para distribuir seus novos brinquedos Meotaro, e enquanto Chihiro e Chinatsu começam a brincar, Shiori explica a Takuma que durante esses testes, eles observam os alunos para ver o que não gostam nos brinquedos e fazem ajustes conforme necessário. Ela aconselha que ele observe isso de perto, pois ajudará em seu projeto para a competição, mas a atenção total de Takuma permanece em como Shiori é boa com os alunos, o que faz com que ele a imagine como sua futura esposa. Depois que ele também começa a brincar, Shiori sente o mesmo por ele e o imagina como seu futuro marido, apenas para Chihiro sentir seus feromônios de amor e provocá-la. Justo então, dois estudantes começam a brigar por uma boneca Meotaro, e após separá-los, Takuma entrega uma boneca extra para o menino. No entanto, ele faz birra sobre como a menina continua brincando sozinha como uma idiota, fazendo Takuma se perguntar se ele realmente tem uma queda por ela. Isso faz ele correr a uma velocidade supersônica enquanto Shiori lida com a menina e oferece brincar com ela. A menina sugere que eles brinquem de casinha e atribui a Takuma o papel de papai. No entanto, assim como Shiori se imagina sendo a mamãe, a garota diz a ela que será o gatinho da família. Inicialmente, isso a desaponta, mas assim que o jogo começa, ela libera seu lado felino e fica carinhosa com Takuma. Nesse momento, a garotinha diz para ela deitar no colo de Takuma, e apesar de deixá-los envergonhados, eles se convencem de que Shiori é apenas uma gata agora e obedecem, fazendo o coração de Takuma bater acelerado. Depois disso, a garota diz a Takuma para acariciar a cabeça da gatinha, e assim que ele o faz, Shiori percebe que ser uma gata não é tão ruim. Depois, os dois brincam com a menina no terreno de areia. No entanto, o menino de antes vem e destrói seus castelos de areia, dizendo à menina que seus jogos de faz de conta são inúteis. Assim que ela começa a chorar, Takuma segura o idiota pelos ombros e diz para ele tratar a menina bem se ele gosta dela. Isso finalmente resolve seus problemas mentais, e ele pede desculpas à menina antes de construírem castelos de areia juntos. Mais tarde, quando o grupo retorna ao escritório, Chinatsu parece um zumbi de tanto socializar e Shiori se lembra do conselho de Takuma para o garotinho e se pergunta se ele é gentil com ela porque gosta dela. Alguns dias depois, encontra Akari trabalhando sozinha na cafeteria e compra uma bebida para ela, sugerindo que ela deveria relaxar e enviar algo simples para a competição. No entanto, assim que ele sai, ela sussurra que precisa ganhar por causa do seu gerente. Na manhã seguinte, Takuma chega ao escritório parecendo uma múmia desidratada, e Shiori percebe que ele está se esforçando demais porque a competição está se aproximando. Takuma, por outro lado, está mentalmente em queda livre porque está tendo dificuldade em manter segredo de Chihiro. Nesse momento, Shiori o anima dizendo que não importa se ele não conseguir vencer a competição, porque a lição que ele precisa aprender agora é estar confortável tanto com vitórias quanto com fracassos. Ao mesmo tempo, Shinobu elogia o primeiro esboço de Akari e diz a ela que deve vencer a competição a qualquer custo, antes de sugerir que adicionar uma ilustração à sua proposta a tornará ainda melhor. Momentos depois, ela esbarra em Takuma perto dos banheiros e ele percebe que ela está chorando. No entanto, ela sai correndo antes que ele possa perguntar o que houve. Ao retornar ao escritório, Takuma menciona a Shiori que Akari deve estar se sentindo tão sobrecarregada quanto a competição e pede para ela conversar com Akari se tiver a oportunidade. Shiori mais tarde encontra Akari na cafeteria trabalhando em seu projeto e tenta se juntar a ela para uma conversa. No entanto, o Ned tem um ataque de raiva e diz para ela ficar longe, chamando-a de inimiga. Nesse momento, Shiori vê o chaveiro do Meotaro na bolsa de lápis da Akari e imediatamente reconhece de qual coleção é, o que instantaneamente anima a Akari e ela começa a falar animadamente sobre as outras variações que tem em sua coleção. O amor mútuo delas por Meotaro permite que Akari desabafe emocionalmente com Shiori. E ela revela que, como desenha como uma pessoa com deficiência,
teme que seu projeto de terceira categoria para a competição acabe decepcionando Shinobu. Assim como ela implora para Shiori para lhe dizer como atender às suas expectativas, a garota diz que o primeiro passo para isso seria apenas admitir que não pode fazer algo. Após alguma persuasão, Akari concorda e mostra sua proposta atualizada para Shinobu mais tarde. No entanto, antes que ela possa reagir ao seu esboço, Akari desaba em lágrimas e se desculpa repetidamente por não ser boa o suficiente. Nesse momento, Shinobu a abraça e diz que é culpa dela por colocar tanta pressão nela em primeiro lugar, e depois ela pede a toda a equipe para apoiá-la. Ao ver isso, Takuma também se sente à vontade, enquanto Shiori não pode deixar de se sentir orgulhosa dele por mostrar tanta compaixão até mesmo aos seus inimigos. Logo, o dia da competição chega, e Takuma veste uma fantasia de Meoutaru, que Chinatsu ajudou a fazer antes de sua apresentação. Shiori, por outro lado, sente-se animada porque ele parece ser o mascote favorito da vida real e ansiosa porque é o primeiro grande evento de sua vida. Assim que Takuma tenta acalmá-la, Akari entra na sala e agradece por se preocupar com ela, corando como se tivesse uma grande paixão por ele. No entanto, ela rapidamente volta à sua personalidade irritante e lembra-lhe que ainda vencerá e roubará seu gerente apenas para Takuma aceitar o desafio de frente. Logo após Akari sair, Shiori pergunta a Takuma sobre o que é essa guerra de gerentes, apenas para mais tarde descobrir que ela era a única que não sabia que Chihiro estava em jogo nessa competição. Ela fica chateada que Takuma carregou o peso emocional disso sozinho, mas ele escreve o nome dela na palma da mão e aproxima a mão da boca dela, prometendo que não a decepcionará. Shiori cora e imediatamente finge comer o que ele escreveu, e a equipe se reúne para compartilhar um grito de vitória antes do início da competição. Mais tarde, após a apresentação de Akari, Chinatsu sobe ao palco e explica que a equipe teve a ideia de compartilhar o amor de Meoutaru através de diversão e amizades. Naquele momento, Takuma chega ao palco de skate e depois faz alguns truques de mágica, que atraem a atenção de todas as meninas que pensam que podem ter se apaixonado por ele. A princípio, isso deixa Shiori feliz ao ver Takuma receber uma resposta tão positiva, mas quando todas as meninas se aglomeram ao redor dele, isso a irrita. Assim que a apresentação termina, Shiori cumprimenta Takuma nos bastidores, e após parabenizá-lo por completar sua primeira competição, ela pergunta se pode lhe dar um grande abraço agora. No entanto, o mascote tenta fugir, com Shiori correndo atrás dele, se perguntando por que Takuma está de repente tão tímido. Nesse momento, uma voz chama por ela por trás, e Shiori percebe que esteve agarrada a alguém que não é Takuma. Ela rapidamente ordena que o impostor revele sua identidade e descobre que é Chihiro, que a provoca sobre o grande abraço que ela queria, deixando-a totalmente envergonhada. Algum tempo depois, quando todos se reúnem no palco para descobrir quem é o vencedor, o chefe sem rosto anuncia que os 2 segundos colocados são Takuma e Akari. Enquanto seu encontro dos sonhos com Shiori vira cinzas, Takuma se amaldiçoa mentalmente, apenas para seu amado senpai tranquilizá-lo de que ficar em segundo lugar é tão bom quanto. Por outro lado, Akari não consegue deixar de chorar, temendo que tenha sabotado os planos de Shinobu. No entanto, a gerente a abraça e diz que está tudo bem e que ela ficou tão envolvida que se esqueceu completamente da existência de Chihiro. Nesse momento, o chefe sem rosto anuncia que o vencedor não é outro senão Yusi, que tem dificuldade em acreditar que venceu, enquanto Akari e Takuma amaldiçoam sua sorte divina e falta de ambição. Naquela noite, depois de sair da festa de celebração, Shiori se vira para Takuma e pergunta se ele gostaria de fazer algo ousado com ela naquela noite, fazendo o perdedor se perguntar se finalmente é hora de ele perder a virgindade. No entanto, ela mais tarde acaba com suas fantasias sujas ao arrastá-lo para um bar de ramen, e chama isso de um dos seus prazeres culpados depois de uma noite de bebida. No caminho de volta do bar mais tarde, Shiori revela que foi uma recompensa dela por todo o trabalho duro que ele colocou na competição, fazendo Takuma corar. Nesse momento, eles ouvem um casal falando sobre como aqueles que desejam ramen tarde da noite têm uma capacidade de palmas aumentada, o que deixa Shiori tão envergonhada que ela começa a gritar sobre como o chá é delicioso. No dia seguinte, enquanto Chinatsu está saindo para almoçar, Chihiro pede para acompanhá-la, levando Shiori a provocá-lo sobre saírem em um encontro. Enquanto Chinatsu nega veementemente, Chihiro diz que é de fato um encontro, fazendo-a se perguntar por que ele age como seu namorado quando ele não se importaria em se tornar um. Nesse momento, Takuma aparece e diz a Shiori que encontrou a carteira dela, levando os outros dois a provocá-la por estar indo a um encontro também, fazendo-a corar. Mais tarde naquele dia, Yusuke retorna de sua viagem ao resort e chora para Takuma sobre como foi horrível se sentir como um vela, enquanto se pergunta se seu bronzeado é real ou falso. Nesse momento, Aiko aparece e os leva para o refeitório, onde revela que seu simulador de namoro Meoutaru está completo, antes de pedir a Takuma que se torne seu primeiro jogador. Sua primeira missão é encontrar uma refeição perfeita para o gato humanoide, mas mesmo depois de Shiori sugerir que ele escolha peixe porque Meoutaru é um gato, o personagem não fica muito feliz com isso. Aiko explica que é porque ele é filho de um magnata dos negócios que ele já comeu todo tipo de peixe,
Por isso, a resposta correta é frutas. Então, Akari entra na cafeteria também, e Aiko conta pra ela sobre o jogo, apenas pra ela entrar no modo simp e dizer que quer jogar agora mesmo. No entanto, apenas um olhar para o alter ego Bad Boy de Miyotaro a desanima, e ela diz que um jogo como este não passa de uma abominação que afastará todos os fãs existentes em vez de atrair novos. Enquanto ela entra em uma discussão acalorada com Aiko sobre manter o mascote puro ou transformá-lo em um imã de gatinhos, Takuma continua a jogar e acaba em uma cena de confissão no terraço que soa vagamente familiar à tentativa que ele fez há poucos dias. Só piora quando a garota diz a Miyotaro que eles deveriam apenas ser amigos, e Yuzuki brinca que o pobre rapaz foi rejeitado antes mesmo de confessar. Isso finalmente faz o cérebro desligado de Shiori entender o que Takuma estava tentando lhe dizer naquela noite, enquanto o apaixonado incurável percebe que foi rejeitado na hora. Assim como eles ficam deprimidos com isso, Aiko faz um discurso sobre como ainda há tempo para Miyotaro se reunir novamente com seu amante, o que enche ambos de nova esperança. Enquanto isso, todos os outros se perguntam por que esses esquisitos estão tão investidos em um mero jogo de namoro. Mais tarde naquela noite, enquanto eles voltam para casa juntos, Shiori finalmente pergunta a ele o que ele queria dizer a ela no telhado, mas ele entende mal e diz que está preocupado que eles possam não permanecer superior e subordinado para sempre. A isso ela diz que não se importaria se eles se tornassem mais do que colegas de trabalho, por exemplo, se tornassem amigos, o que é o suficiente para incendiar o coração de Takuma. Ele pergunta se pode convidá-la para almoçar aleatoriamente e levá-la para fazer compras nos fins de semana agora que são amigos, e Shiori diz alegremente que ele pode. Enquanto isso, enquanto Chihiro observa a estupidez deles de longe, ele se transforma em pó de decepção. No dia seguinte no trabalho, mesmo que ambos se sintam felizes com o drástico desenvolvimento em seu relacionamento, ainda parece inadequado, já que Takuma ainda é o mesmo covarde que não consegue convidá-la para sair sem 3 sessões de falha total, e Shiori ainda é a tola que não tem nenhuma experiência quando se trata de amizades masculinas. Mais tarde, durante o almoço, enquanto ainda estão nervosos por encontrar a oportunidade certa para fazer o convite, os amigos discutem o próximo fim de semana e se perguntam se todos deveriam ir a algum lugar. Aiko menciona que parques de diversões podem ser uma boa ideia, pois ela os visita frequentemente com seus amigos, o que faz os pombinhos imaginarem seu tempo juntos com roupas combinando e mercadorias. No entanto, assim que ela menciona que há bares privados e quartos de hotel na maioria dos parques de diversões também, suas imaginações se tornam selvagens, e eles se preocupam que uma simples viagem possa acabar em uma sessão de palmas não planejada. No entanto, ambos ainda acreditam que se o encontro não ultrapassar o parque de diversões, pode ser muito divertido. Logo após a pausa para o almoço, Takuma vem correndo até Shiori na esperança de convidá-la para um encontro no parque de diversões. No entanto, ele perde todas as suas células cerebrais e começa a gaguejar como um robô. Shiori acha isso adorável e, eventualmente, pergunta se ele quer visitar o parque de diversões juntos como amigos, fazendo-o acenar com a cabeça em concordância. Na noite seguinte, ambos passam todo o tempo pensando demais em que tipo de sapatos ou roupas devem usar. No entanto, quando eles se encontram na manhã seguinte, Takuma não pode deixar de achar Shiori adorável com o cabelo preso. Eles rapidamente entram no parque de diversões para o encontro, e após o dia passar, Shiori sugere que tirem uma foto para comemorar a lembrança de hoje. Nesse momento, um estranho se oferece para tirar a foto deles, que acaba sendo o maior apoiador do casal, Chihiro, acompanhado por Yutaka e Chinatsu, todos eles vieram espioná-los. No entanto, a caminho de casa, Takuma sente apenas gratidão ao olhar para uma foto deles juntos. Será que esses dois idiotas vão alguma vez entrar no território das palmas? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se gostou do vídeo e inscreva-se para mais resumos incríveis.